Olá, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estarmos juntos em mais um Conexão Sergipe. Hoje, encerramos o nosso mês de março, mês especial dedicado à mulher, com retrospectiva necessária. Ao longo deste mês, abrimos espaço para as vozes femininas que lideram, cuidam e transformam o nosso Estado. Recebemos mulheres que são referência em suas áreas, na economia, como a secretária Sara Tarsila, que nos mostrou que competência técnica não tem gênero. Na política, com a força de Silvani Malak, a primeira mulher a assumir a presidência da FAMES, Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. No direito, falamos com a doutora Clara Arlene, jogando luz sobre o combate à violência contra a mulher, a rede de proteção disponível. E na saúde, falamos com a enfermeira Luana Mello, desmistificando tabus e ensinando sobre o autocuidado. Foi uma jornada de muito aprendizado. E para começar, vamos relembrar o momento em que a competente economista e secretária da Fazenda de Sergipe, Sara Tarsila, falou sobre as vezes em que teve a sua capacidade, vejam bem vocês, questionada, e os resultados do seu trabalho à frente da Secretaria da Fazenda em nosso estado. A gente vê que muitas das vezes, e as mulheres têm conquistado, e a gente fica muito feliz, cada vez mais o seu espaço, isso é importante, mas como você falou, existe ainda uma resistência muito grande, é o seu caso, o caso de Ana em Brasília. A gente sabe que o preconceito ainda é muito forte, não é? A gente sabe que muitas vezes o discurso é muito bonito, mas na realidade você ainda vê muita resistência, não é? Você pode ter pelos dados, secretários de Fazenda dos estados, só tem 3 mulheres. De 27, hein? 27, só temos 3 10%, mulheres. Mais ou menos 10%. Agora, diferente do governo Fábio, que 40% das secretárias são mulheres. O governador Fábio também, em 2024, editou um decreto falando que 50% dos cargos comissionados deveriam ser de mulheres. Então, eu acredito que Sergipe está na vanguarda também nesse sentido. A gente está mostrando para o Brasil que pode ser diferente. Isso é legal, porque a gente vê por aí afora e isso ainda é um tabu a ser vencido, né? A gente sabe que evoluiu muito, avançou muito, mas ainda tem muita estrada, muito chão aí pela frente para a gente poder, né, quebrar essa resistência, quebrar esse tabu e tornar o que muitas das vezes é o discurso uma prática, né? Com certeza. Eu vou até, já que a gente está aqui falando sobre esse tema, na época que eu estava grávida, eu já era secretária de Fazenda, questionaram se eu poderia ser mãe e secretária de Fazenda, ter um bebê. Eu falei, gente, claro, é possível, gente. E eu estou aqui com os dados, a gente está demonstrando a 4ª melhor gestão fiscal do Brasil. Não sou eu que estou falando, é o CLP. São os números, né? Exatamente, Centro de Lideranças Públicas. Então, é possível, a gente consegue. Os números não mentem, né? Os números são claros. E para a gente aqui, para nós sergipanos, a gente saber que nós temos a 4ª melhor gestão nesta área, isso para a gente é motivo de muito orgulho, né? E tudo vem dessa tranquilidade que as pessoas têm, dessa tranquilidade fiscal em relação ao Sergipe, né? É um conjunto de fatores que dá tranquilidade ao investidor vir para Sergipe, investir aqui no nosso estado. E ouvir isso de você é inspirador, porque competência não tem gênero, né? E você prova isso, né? Dia após dia, com os recordes da arrecadação e a estabilidade do Estado. Que lugar de mulher inclusive decidir no futuro, né, econômico de Sergipe. Então isso é muito legal. Mas eu sei que uma das marcas da sua gestão é a modernização, né? Isso é importante. O que vocês chamam de tributação 4.0. O mundo hoje é digital, ninguém quer mais enfrentar fila, como você falou há poucos minutos atrás, em repartição pública, com a pasta cheia de papel como era antigamente. O que o contribuinte sergipano, que é o seu cliente, né, ele pode esperar de novidade. Vamos facilitar a vida de quem paga seus impostos para que esse recurso volte mais rápido para a sociedade. Enfim, o que é que o cliente, que é o seu contribuinte, pode esperar, né, de agora por diante para o futuro? A gente realmente está focando em um atendimento mais ágil.
A gente tinha muitas reclamações em 2023, tentamos sanar, mas ainda tem muita coisa para fazer. Estamos investindo em um Big Data, estamos investindo em cruzamento de informação. E a gente fez um concurso baseados em dados e TI. Então, foi muita estatística. O que é inteligência artificial? É estatística. Sim. Então, a gente colocou, basicamente, estatística e tecnologia da informação. Vamos chamar 13 pessoas da tecnologia da informação, 6 pessoas da área de estatística, da base de dados. Então, é isso. Assim, eu acho que isso demonstra qual a importância da modernização para a gente. A gente não entende mais que o caminho é burocratizar. É desburocratizar, cruzamento de dados, inteligência artificial. Inteligência artificial não é nem de que é o futuro, é o presente já. A gente já está vivendo a era da inteligência artificial. Então, agora é garimpar esses dados, transformar esses dados em informação. Quem também falou do enfrentamento ao preconceito e à violência de gênero foi a ex-prefeita da Capela e atual presidente da FAMES, Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Silvani Malak. Confira. Então, André, eu posso dar o meu testemunho, né? Eu fui vítima de violência política e eu busquei a justiça. O cidadão foi condenado, passou mais de 2 anos foragido. Hoje já voltou, mas agora ele aprendeu. Na hora que ele agride uma mulher, porque por trás de Silvani política tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma avó, tem uma irmã. Então, assim, isso assusta muitas mulheres a quererem entrar na vida pública. E eu acho que os partidos, eles têm que começar a fazer uma campanha nesse sentido. Olha, vocês não estão aqui apenas para fazer parte de uma cota. E aí eu vou dizer, eu sou muito boa de montar partido lá no meu município de Capela. Eu consegui eleger 2 professoras da nossa rede, né, um agente de saúde, uma advogada, mulheres hoje que estão atuando na Câmara de Vereadores. Mas assim, a política assusta um pouco porque falta realmente esse apoio jurídico, porque as leis estão aí. Se você buscar, uma hora chega. A gente tem que militar as nossas mulheres. Olha, no nosso partido você tem um apoio jurídico. A partir do momento que você for agredida, sofreu uma violência, né, você vai estar assim amparada pelo seu partido. E aí sim a gente vai começar a trazer mais mulheres com mais coragem, com mais força de vontade de mudar e de construir uma sociedade igualitária para todos. Muitas das vezes esse covarde que faz esse ataque não tem voto, né? Não tem brilho, não tem projeto de trabalho, ataca a honra da mulher, ou de qualquer um que seja. É o famoso machismo, né, de bastidor. E nós já falamos aqui no programa sobre endurecer essas leis. Nós precisamos ter leis mais duras, mais rígidas, mais célere. Né? Quem usa fake news financiada para destruir a reputação de uma candidata mulher, tentando tirá-la da disputa na base da mentira, né, da fake news, tem que ser punido com rigor. Perder direitos políticos e ir para a cadeia. Não é? Política se faz com debate de ideias, do campo das propostas, não como um assassinato de reputações. Como você falou, por trás de uma mulher como você, tem uma mãe, tem uma avó, tem uma amiga, tem uma irmã, e isso tem que ser respeitado. Concordo com você, André. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter esse olhar especial. E aqui eu quero parabenizar o trabalho que foi feito pela juíza Gilmara, né? E eu fui a primeira prefeita, ela disse, olha, eu tenho uma missão para você. Doutora Gilmara, eu quero inaugurar o primeiro CRAM em Capela no dia 8 de março. Eu disse, mas doutora, eu só tenho 20, 30 dias, casa é difícil. Ele disse, não, mas pela sua história de vida, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir. Então, acho que Sergipe, por ser um estado, né, pequeno, a gente já vê uma redução dos nossos índices, mas assim, esse trabalho não só de conscientização de homens e mulheres, né, mas esse trabalho do próprio judiciário e o legislativo, né, porque não adianta só a gente ter o judiciário, mas sem ter as leis cada vez mais, né, severas, para que possa ser punido realmente aqueles que não têm condições de voltar para a sociedade. A gente sabe que o poder econômico, a dependência financeira faz com que algumas mulheres passe por esse tipo de violência, seja física, psicológica, mas eu quero ressaltar aqui um trabalho que foi feito em Sergipe, através da juíza Gilmara Porto, que realmente foi importantíssimo e que precisa, viu, André, se tornar política pública. Se a gente tem os CREAS, tem os CRAS, eu acho que o CRAM, ele deve se tornar uma política pública, governo federal, governo estadual, para que a gente possa estar protegendo as nossas mulheres. Eu quero me somar aqui a sua fala e realmente enaltecer aqui, reconhecer o trabalho que a doutora Gilmara fez, um trabalho importantíssimo. Ações como essa não podem ficar
paradas no tempo, né? Como você falou, tem que ser uma política de Estado. O CRAN tem que ser uma política de Estado, uma política de Estado a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. O trabalho que a doutora Gilmara fez foi um trabalho fantástico nos municípios, isso a gente tem que enaltecer, reconhecer. E é como você bem falou, o trabalho tem que ser um trabalho de conscientização, mas tem que ser um trabalho também de uma legislação com leis mais rígidas, mais punitivas, mais severas, para que esses que cometem crimes contra as mulheres tenham, não é, a consciência de se cometer o crime, não é, as leis não vão ser mais tão brandas como são as que hoje, infelizmente, né, existem no nosso país. Mas vamos falar um pouco aqui política de inclusão, né, o olhar feminino na gestão, né? E aí a gente vai para a próxima pergunta das pessoas nas ruas do nosso estado. Vamos lá. André, eu gostaria de saber se a ex-prefeita de Capela, Silvani, se o olhar feminino dela fez a diferença no trabalho dela. Responde aí. Pronto, quem responde é você, Silvani. Que gracinha. Inclusão hoje, né, ele é fundamental. E eu tive a oportunidade de ir em Capela, eu me emociono muito quando eu tive a coragem de montar o CRAN. E quando eu digo que esses recursos que a gente tem, né, através das emendas parlamentares, são fundamentais para isso, foi através também, né, e aí eu quero agradecer de forma especial. Quando eu cheguei para Andra, eu estou montando o TEA Acolhe, é um centro de atendimento às nossas crianças autistas, só que a gente não tem condições de financiar. Mostrei para ela todo o projeto, a equipe multidisciplinar, a Capela tem neuropediatra, que eu quero mandar um abraço para o Dr. Rodrigo, e montamos uma equipe. E graças a Deus, né, são quase 3 anos, o prefeito Júnior vai ter a oportunidade de inaugurar uma sede própria. Talvez seja a primeira do interior do estado, né? Com a equipe completa e habilitada, acredito que seja o primeiro, né? Foi R$1 milhão, já está sendo construído e com fé em Deus. Eu quero inaugurar no aniversário da cidade, que é em agosto, né? E o TEA Acolhe é uma obra do meu coração, assim, eu fico muito feliz. Eu não tenho ninguém na minha família que tem algum tipo de transtorno, mas de ver a luta daquelas mães, André, não é fácil. De você estar escolhendo, olha, eu vou ter que comprar um remédio para esse, porque esse eu não tenho dinheiro para comprar. E hoje a gente faz, desde o diagnóstico, as terapias, a gente vê crianças que antigamente não tinham sensibilidade ao toque, sensibilidade alimentar, e hoje são crianças que podem estar dentro da sociedade, estar numa sala regular, né, produzindo. Eu tenho certeza que essas crianças vão sair de uma rede de saúde para estar, assim, dentro da sociedade, trabalhando, né, cada um vivendo dentro do seu mundo, mas inserido dentro da sociedade. Nós precisamos olhar a inclusão como um todo, e não só nesse tema, né, que a gente coloca no abstrato, a inclusão. Não, a inclusão lá tem que acontecer de verdade, e acho que a gente já deu o primeiro passo. É o que eu digo, a sensibilidade da mulher, né? A gente vê a emoção de Silvani quando fala desse trabalho social, né? O brilho no olhar e a sensibilidade que só as mulheres têm, afinal de contas, só as mulheres são mães, né? O Conexão Sergipe de hoje é todo delas. E se você está gostando, não deixe de ver os episódios anteriores no nosso canal no YouTube André Moura SE. Lá você vai ver essas entrevistas na íntegra. Agora, vamos ver e ouvir uma fala forte e necessária da doutora Clara Arlene sobre o combate à violência contra a mulher. E em relação ao nosso conjunto de leis, né, o Brasil ele não é displicente legalmente. Muito pelo contrário, né, o que nos falta no país é a consciência, é a ação. Porque a omissão também mata. Então, dentro desse conjunto legal, nós temos a Lei Maria da Penha, que ali abarca a violência patrimonial, violência física, violência psicológica. Nós temos a lei de stalking, que pode ser ali tipificada através de... trazer um exemplo simples. Mandar vários pixies com várias mensagens. Lei de stalking ali também através das redes sociais. Lei Carolina Dickmann, que é a invasão dos seus dados virtuais. Então, nós temos um conjunto robusto de leis, mas precisamos da educação. Precisamos fazer com que a população não normalize violência contra a mulher. A violência contra a mulher não é cultura, não é costume, é crime. Isso é importante, não normalizar. Não achar que virou uma cultura, que virou uma coisa banal, sim, que está na rotina, no dia a dia, e achar que pode estar... Sim. Né? Isso é importante. Mas, e a senhora falou uma coisa muito importante, né? A denúncia. E as mulheres estão ficando mais conscientes dessa importância. Talvez seja por isso que a gente vê
esse número cada vez maior, porque muitas das vezes as mulheres ficavam caladas, não denunciavam, e esses números não chegavam na estatística. Justamente. Né? Mas veja, é sobre isso, e a nossa primeira pergunta, que vem das ruas, fala do papel enquanto sociedade. Né? Vamos ver aqui a primeira pergunta. André, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que ela vive com o esposo, só que ele, de certa forma, ele agride ela. Joga as coisas dentro de casa, ele quebra as coisas dentro de casa, fala alto. A minha dúvida é a seguinte: ela tem medo de sair de casa, certo? Porque ela depende totalmente dele financeiramente. No caso, eu dando queixa para a polícia, tipo, a polícia viria, qual seria o procedimento disso? Então, doutora, pelo que eu entendi, ela quer saber se ela pode, não é? Ela mesmo denunciar, não sendo ela a vítima, mas se ela pode denunciar, ela tendo conhecimento do caso. Essa frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. É o nosso dever. A nossa ação hoje vai evitar que o nome dessa amiga dela esteja na lista de feminicídio amanhã. Então, a nossa ação é que protege. A nossa ação é que faz toda a diferença. E aí, deve sim. Temos as ações. E aí, as pessoas podem falar, mas depois ela pode ir lá retirar. Não, não é assim. Crimes de injúria ou crimes contra a honra são condicionadas à representação da vítima. Os outros crimes não. As outras formas de violência não. Então, o que através desse exemplo, desse relato, o que ela diz? Que ela já sofre uma violência patrimonial. Porque a violência doméstica, ela vai escalonando. Então, primeiro o homem atinge a mulher no seu íntimo. Ele vem através da violência psicológica, dizendo que ela não é capaz, dizendo que ela não pode, que não precisa trabalhar fora. E depois isso evolui através da violência patrimonial. A mulher fica refém, como é o caso aqui. Então, ela suporta a violência porque não tem condições financeiras de arcar um divórcio. Mas é aí que entra a Lei Maria da Penha, através das medidas protetivas de urgência. Porque ele, sendo deferida, ela, no caso, realizando a denúncia, qualquer pessoa pode realizar a denúncia, liga para o 190 no ato, ele é preso em flagrante delito, encaminhada à delegacia, a vítima também é acolhida à delegacia, não precisa ser uma delegacia especializada, como nós temos aqui na capital, a DGV, em qualquer município, qualquer povoado, que você esteja, mulher, ligue, denuncie. Você que tem uma amiga, uma vizinha, uma mãe, denuncie. Então, a polícia militar vai até essa casa, faz cessar aquela agressão. Muito provavelmente, ali a autoridade policial vai requerer uma medida protetiva, que é deferida no regime de plantão. E esse agressor, ficando detido ou não, ele é obrigado a retirar-se do lar imediatamente. Entende? E aí tem as medidas protetivas como afastamento do lar, proibição de se comunicar com a agressora ou qualquer parente dela, para se evitar esses recados, essas ameaças. E é muito importante também que essas vítimas denunciem qualquer tentativa de quebra das medidas protetivas. Sim. Porque a quebra da medida protetiva é um outro crime. E aí vem consequências mais firmes, mais rígidas, sim, como monitoramento eletrônico, onde a mulher ela consegue estar portando o botão do pânico, conhecido como botão do pânico, mas é o dispositivo móvel, que repele, são sinais que eles se repelem. Se aproximando, dispara, ou em caso que ele venha a romper, ela pode acionar o dispositivo móvel. Ou seja, nós temos mecanismos, precisamos da denúncia. Em briga de marido e mulher, mete sim a colher. Mete a colher. Mete a colher, mete o garfo. 190. 190. Então você aí em casa, presta atenção, se omitir é ser cúmplice também. Sim. Mas há um ponto crucial, e aí que muitas vezes impede que a denúncia seja feita e levada adiante.
né, a dependência financeira. Então a gente não pode ficar preocupado somente com a dependência. A vida vale muito mais, não é? A vida vale muito mais. Muitas não rompem esse ciclo de violência porque não tem para onde ir com os filhos, mas a doutora Clara acabou de explicar. E nós temos uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência aqui no estado. Além da casa-abrigo que tem aqui no estado, né, o agressor tem que sair de casa. Tem que sair de casa. Obrigado. Então a mulher fica dentro de casa. Sim. E ele ainda tem que garantir, não é? Sim. Garantir alimentos, sustento da Sim. família ali. É isso. Precisamos unir toda a sociedade em defesa da vida da mulher. Isso precisa ser um compromisso urgente de todos nós. As mulheres precisam ter a garantia da vida e vida com qualidade. E por falar nisso, conversamos também sobre saúde feminina com a enfermeira Luana Mello. Confira. Luana, uma mulher que identifica, né, que tenha a endometriose, quais são os passos? Qual é os passos que ela tem que fazer, né, para poder fazer todo o ciclo completo do tratamento, e, se necessário for, até a cirurgia? Então, a mulher deve procurar, primeiramente, o seu posto de saúde, né? Diagnosticado realmente essa endometriose através de alguns exames que a gente precisa, essa mulher vai ser encaminhada diretamente ao ginecologista da própria Santa Isabel. Nessa ginecologia, a médica vai tentar tratamentos alternativos, não funcionando, aí sim essa mulher vai ser encaminhada ao cirurgião ginecologista. A cirurgia é feita lá mesmo. Inclusive, essa mulher, André, ela tem acompanhamento com o nutricionista, ela tem acompanhamento com o psicólogo, porque são mulheres que realmente, às vezes, passam uma vida de incapacidade por conta da endometriose. E é super importante esse papel que a gente está tendo agora, de captar essa mulher, levar essa mulher até o Santa Isabel e lá ela ter toda essa rede de atendimentos, né? E ficar livre de uma vez por todas dessa doença, que não é fácil. O resto da vida. Tomara. Ô, Luna, quando você fala do Hospital Santa Isabel, então é o único hospital do estado credenciado pelo SUS para fazer esse tratamento aqui em Sergipe? Isso mesmo. Santa Isabel. Aqui sempre está sendo lá. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem, né, que estava falando justamente sobre essas cirurgias. Eu tenho clientes minhas de Poço Verde, eu atendo na região de Lagarto, então Poço Verde, Tubias, Simão Dias, mulheres que já vêm sendo acompanhadas nesse programa, e é um programa que funciona. A própria rede de marcação do município consegue essa marcação diretamente com o Hospital Santa Isabel. Aí que bom que, como você bem colocou, não é só até a cirurgia, depois ter todo um acompanhamento pós-cirúrgico, inclusive com nutricionista, Isso. todo um acompanhamento. É uma rede mesmo integrada, né, para a melhoria desses casos dessas mulheres. Oh, que bom. Mas vamos agora para mais uma pergunta. Eu sou jovem, eu preciso me preocupar com o câncer da mama? Luana, veja, muita gente acha que o câncer de mama é uma coisa só para depois dos 50 anos. A gente já viu, por exemplo, que é outra coisa, mas o exame de endometriose, a mulher a partir dos 25 anos deve fazer, não é? Quais são os sinais de alerta que a mulher de qualquer idade deve observar hoje mesmo para evitar, né, o câncer de mama? O ideal, André, é que essa mulher se conheça, né? A gente está falando de mamas que vão mudando, não é dormir hoje, acordei amanhã e minha mama está diferente. Não, ela vai mudando devagarzinho. E aí a gente tem alguns sinais, que é saída de secreção pelo mamilo, alteração da cor dessa secreção, é uma mulher que sente uma retração na mama, a anatomia da mama, então a posição daquela mama já está diferente. São sinais de alerta para a gente, independe da idade, tá? Então, a gente olhar no espelho e ver como a gente tá, ver como as nossas mamas são, isso a gente deve fazer sempre, e não somente depois do 40, depois dos 50, porque a gente tem muito isso, né? O Ministério da Saúde recomenda para a gente que a partir dos 40 anos, esse exame seja feito a cada 2 anos, tá? Mas para mulheres que têm familiares próximos, irmã, mãe, que tiveram câncer de mama, esse número ele baixa um pouquinho. E essa mulher deve fazer 10 anos, pelo menos, antes da idade que a mãe ou a irmã tiveram esse câncer. Então, a gente tem alguns números que são recomendações. A gente pode estar fazendo isso antes? Claro. Uma menina de 20 anos que chega e fala que tem uma retração de mama, o profissional deve avaliar aquela mama e indicar já uma ultrassonografia mamária, uma mamografia. Então, é como eu falei para você, isso independe da idade, né? Então, essa mulher se cuidar e se observar é a primeira coisa que deve ser feita. E você, Luana, assim, que é uma profissional que lida no dia a dia
você tem observado que as mulheres estão cada vez mais conscientes dessa necessidade de se autocuidar, de auto tomar conta de si mesma, em especial nessa questão do câncer do mama? Sim, sim. Era uma questão antigamente. O câncer é uma doença que as pessoas às vezes não gostam nem de falar o nome, né? Eu escuto às vezes isso assim, aquele nome brabo, aquela doença braba, né? E a gente hoje está tratando o câncer de uma maneira diferente. É um número muito maior de mulheres que estão apresentando câncer? Sim. Mas por quê? Porque essas mulheres estão procurando a unidade. Então, muitas mulheres antigamente usavam roupas fechadonas e morriam com aquele câncer sem a família saber. Hoje não, a gente já vê. Eu tô com um carocinho, senti tomando banho, na mesma hora que você vai passar o sabonete, senti um carocinho, já procura a unidade, já procura a enfermeira, procura o médico. E ali já vai ter aquele diagnóstico muito precoce. O diagnóstico precoce, André, ele é fundamental para um bom prognóstico de cura dessa doença. Então, se essa mulher descobre um câncer que já está uma ferida, aí é uma coisa muito mais difícil da gente tratar. Mas quando essa mulher descobre aquele carocinho muito pequeno, numa mamografia que ela fez, às vezes, de rastreio, por causa da idade, por exemplo, é um câncer muito mais fácil, porque a gente está pegando ele muito no comecinho. Então, os tratamentos estão muito avançados, né? A medicina está aí para isso. Então, a gente consegue tratar essa mulher muito melhor. Luana, e para fechar, um assunto que pouca gente fala abertamente, mas que pesa muito no dia a dia, né? A saúde da mente e o bem-estar. As mulheres hoje estão exaustas, o estresse dessa jornada dupla interfere muitas vezes na saúde, e isso tudo, né, tem consequências. O que é que isso interfere na saúde íntima das mulheres? Acho que você está falando da libido, né? Libido, isso. Quando a gente fala da libido, André, a gente está falando de vários pontos, tá? Então, a libido da mulher é muito diferente da do homem, né? Eu digo que o homem é um botãozinho, a gente aperta, o homem está pronto. A mulher, ela constrói isso no dia a dia. E aí a gente tem o estresse, a rotina diária, né? Hoje, as mulheres têm essa rotina, às vezes, tripla de trabalho, porque trabalha fora, em casa tem as crianças, à noite sai para dar um plantão, enfim. Então, tudo isso vai interferir. Então, quando a mulher chega para mim e pergunta, é porque minha libido está baixa, pode ser meu anticoncepcional? Sim, pode ser um anticoncepcional. Mas aí a gente vai para uma investigação muito maior. Então, qual a sua atividade física, como ela está? Como está a sua saúde emocional? Como é o seu parceiro em casa, sua parceria que você tem em casa? Tudo isso conta para a libido da mulher. Então, não é um tema que a gente vai falar somente do anticoncepcional, somente da libido que está baixando por causa do uso de um anticoncepcional, por exemplo. A gente vai falar de temas gerais, né? Então, a mulher precisa ter um sono bom, né? A mulher precisa descansar, a mulher precisa ter uma atividade física, a mulher precisa ter uma parceria que na hora H entenda e saiba os pontos que tocar para que essa mulher aumente essa libido, tá? Então, como eu falei, é um tema muito complexo e que a gente vai pontuar várias coisinhas importantes para que construa aí uma libido melhor para essa mulher no dia a dia, né? Também saber identificar, né? Quando o cansaço é emocional ou se ele é um problema hormonal, né? Exatamente, porque elas gostam demais de culpar o anticoncepcional, como eu falei, né? É porque meu anticoncepcional. E aí a gente vai pontuando essas questões. Chegamos à reta final do nosso Conexão Sergipe de hoje. Gostaria de finalizar este especial com um sorriso no rosto, celebrando apenas as conquistas, mas a realidade das ruas nos atropela. Enquanto gravamos este programa, Sergipe ainda tenta respirar após o choque de 4 feminicídios brutais ocorridos nos últimos dias em Aracaju, Capela e Propriá. E mais uma tentativa de feminicídio que, graças a Deus, não se consumou na cidade de São Cristóvão. O que a gente vê é um surto de covardia. Parece que as leis atuais, por mais que existam, não inibem quem tem o ódio no coração. E a medida protetiva, infelizmente, muitas vezes é apenas um papel que não para a faca ou a bala. Eu não me canso de repetir, feminicídio não é um crime comum, é um crime de ódio. O covarde que destrói uma família e tira a vida de uma mulher não merece uma segunda chance. Ele vai preso, mas logo tem o direito a saidinhas ou progressão de regime por bom comportamento. Isso é um tapa na face da sociedade. A minha posição
ela é clara e eu vou levar essa briga aonde quer que eu vá. A punição precisa ser tão brutal quanto o crime cometido. Se a Constituição hoje não permite, que se discuta uma nova Constituição ou as mudanças necessárias, mas precisamos de prisão perpétua para feminicidas, para covardes. Quem mata uma mulher por ser mulher tem que passar o resto dos seus dias na cadeia. Chega de impunidade, chega de leis frouxas que alimentam monstros. Que Deus proteja as mulheres e as nossas famílias. Até o próximo Conexão Sergipe.